Boa tarde, esse daqui é o programa Amigos do Céu, um programa onde a gente vai falar sobre a vida de alguns santos, trazendo algumas virtudes. Vai ser bem interessante ter vocês aqui com a gente. E a gente tem muito a aprender. Nós estamos aqui com alguns amigos também, com a Ana Clara, com o Ezequiel, a Thalita e também comigo, Natália, né? Então, o objetivo desse programa é a gente trazer algumas virtudes, como esses santos viveram essas virtudes naquele tempo, né? E como nós, hoje, jovens, podemos aproveitar essas virtudes para viver no nosso dia de hoje, né? Vocês podem ver que a gente também está meio igual, né, Ana Clara? Isso mesmo, boa tarde meninos. Boa tarde. Então, vocês viram que nossa camiseta aqui tem escrito Ampliando o Tempo, não sei se está dando para ler certinho, mas nós somos membros de um grupo de amigos que a gente se conheceu quando a gente participava de um grupo de jovens e a gente sempre se reunia para comer depois desses grupos de jovens, depois de missas, e continuamos assim. E esse grupo foi crescendo cada vez mais. E a gente resolveu fazer uma camiseta. E o nome é Ampliando o Tempo, porque a gente sempre junta para rezar e comer. Então, seria ampliar o tempo do Espírito Santo. Sim, e hoje nós estamos aqui como amigos para justamente falar dos nossos amigos do céu. E hoje nós temos a história, né, da Chiara Lute, uma santa, uma beata, onde nós podemos aprender muito com a vida dela. E a gente vai falar um pouquinho da história dela, para a gente já ir conhecendo um pouco e depois a gente falando, né, como que ela viveu na época dela. Bem, a Chiara Lute, ela nasceu no dia 29 de outubro de 1971, uma pequena cidade nos Apeninos. Era a primeira e única filha de Rogério Badano, caminhoneiro, e de Maria Teresa, operária, casada há 11 anos, sem conseguirem ter filhos. O pai pediu a Nossa Senhora da Rocha a graça da paternidade e viu seu pedido atendido. A mãe testemunhava que, mesmo com essa alegria imensa, compreenderam logo que ela não era somente sua filha, mas que, antes de tudo, era filha de Deus. Então a mãe deixou de trabalhar para cuidar da filha. Chiara revelou-se desde cedo uma criança inteligente, viva, desportiva e muito comunicativa. Era conciliadora, mas não abdicava de defender as suas ideias. Recebeu desde cedo uma sólida educação cristã graças aos pais, mas também a sua integração na comunidade paroquial, cujo pároco lhe dá fascinantes aulas de catequese, e ainda pela influência das amizades que Chiara constrói. Aos 9 anos, ela participa no encontro do movimento Focolare. Aí conhece o ideal da unidade. O evangelho passa a ser algo dinâmico na sua vida e decide dizer sempre sim a Jesus. Torna-se amiga dos últimos. Deseja partir um dia para a África para curar os meninos. No dia da sua primeira comunhão, recebe um livro com os evangelhos. Ela própria comenta: como para mim foi fácil aprender o alfabeto, também deve ser viver o evangelho. Continua seus estudos de forma normal, sendo uma boa aluna. Participa das atividades do movimento. Mais um dia, ao jogar tênis, tinha então 17 anos, sente uma dor aguda no ombro. Inicialmente, nem ela nem os médicos dão importância ao fato, mas as dores continuam e são necessários exames mais profundos. O diagnóstico era devastador, era um sarcoma osteogênico com metástase, um dos tipos mais graves e dolorosos de tumor. Chiara acolhe a notícia com coragem. Eu vou vencer, sou jovem. Os tratamentos começam e durante eles o altruísmo de Chiara chama a atenção. Sai da cama para ajudar uns e outros. Certo dia foi uma toxicodependente deprimida que a fez saltar do leito, apesar das intensas dores. Enfrenta depois duas operações. A quimioterapia provoca a queda do cabelo, o que a faz sofrer bastante. Perante cada etapa do sofrimento, vai repetir: por ti, Jesus. Há um amigo que partia para a África
ela deu todo o seu dinheiro que havia economizado, dizendo: para mim não serve, eu tenho tudo. Ao longo da doença, nunca se revolta, passa a aceitar todos os padecimentos, dizendo a Jesus: se tu queres, eu também quero, Jesus. No dia 19 de julho de 1989, enfrenta uma forte hemorragia e quase morre. Nesta ocasião diz: não derramem lágrimas por mim, eu vou para Jesus. No meu funeral não quero pessoas que chorem, mas que cantem forte. E com a mãe prepare este acontecimento, chamando-lhe a festa das núpcias. Explica à mãe como quer ser vestida. Escolhe as músicas, os cantos e as leituras para a ocasião. E recorda-lhe: quando me estiveres a preparar, mamãe, deves repetir: agora que Ara Lute está vendo Jesus. Não pede mais saúde, mas a capacidade de fazer a vontade de Deus até o fim. No domingo, 7 de outubro de 1990, na companhia dos pais, aconteceu o momento do encontro com seu esposo. 2.000 pessoas estiveram presentes no funeral. Fala-se de paraíso, de alegria, de escolha radical. Na homilia, o bispo que presidia diz: eis o fruto de uma família cristã e de uma comunidade de cristãos. Ela praticava esportes, gostava de viajar, fazer amigos, era amante das artes, dona de um sorriso doce, vontade de mudar o mundo e coração entregue a Jesus. Os que a conheceram sentem-se impulsionados a viver com radicalidade o Evangelho. É uma santidade contagiosa. No dia 25 de setembro de 2010, foi beatificada em Roma pelo Papa Bento XVI. Aqui vem também algumas frases aqui de pessoas que tiveram a influência dessa beata, né, na vida, não pessoas que conviveram com ela, que tiveram contato, mas pessoas que ouviram falar e que conheceram a história, tiveram contato com a história, né, e tiveram uma experiência particular assim, com essa vida dela mesmo. E aqui tem alguns relatos de algumas das pessoas que viveram isso. Um diz que Ara Lute me demonstrou que vale a pena dar a vida por algo que Ara Lute me demonstrou que vale a pena dar a vida por algo grande, pela fraternidade universal. Outro já diz: enquanto a sociedade nos leva a nos distanciarmos de tudo que é sofrimento e incômodo, que Ara Lute nos ensina a abraçar as dificuldades e transformá-las em amor próprio. Outra já diz também: o que atrai nela é o triunfo da vida e da alegria, que Ara nos deixou uma trilha para seguir. Também mais uma que diz que é um modelo para todos os jovens. Isso me ajudará a nadar contra a correnteza do mundo consumista que vivemos. Então, esses são relatos assim, de pessoas que não foram pessoas que viveram, que conviveram com essa beata, né? Mas que isso mostra assim, Influência, né? Isso, de pessoas assim, de outros países, de longe, de muito distante. A gente vê essa santidade assim, que não foi algo que ela buscou, assim, que ela buscou ter essa fama, essa fama, assim, mas que é natural, assim, de quem busca, assim, é natural ser exemplo, assim, ser modelo. E as pessoas que assim, estão abertas a dar esse sim para Jesus, né? Estão abertas a essa radicalidade mesmo, a essa entrega, assim, acabam conhecer mesmo, assim, porque é uma pessoa assim, que deu e dá até após a sua morte, né, com sua história, com seu testemunho, dá esse exemplo, né, e é um exemplo a seguir. É para todos nós, né? Não só nós jovens, mas todos nós podemos pegar o exemplo de Chiara e trazer para nossa vida, né? E é interessante falar que a Chiara, ela não era santa, né, Thalita? Ela era considerada beata. Como que a gente pode diferenciar o termo santo e beato, assim? Bom, basicamente, beato é uma pessoa de uma região, determinada região, que foi considerada pelos moradores daquela região como uma pessoa santa, um modelo a ser seguido. Então, a diferença básica é isso. O santo, ele é reconhecido por toda a igreja. Quando ele é canonizado, ele é conhecido pela igreja toda
como um santo, né? E ele é venerável para a igreja toda. Já o beato ou a beata, ele é considerado venerável apenas na região dele, mas ele pode sim vir a sofrer o processo de canonização e chegar a ter o título de santo. É engraçado que a gente acha que beata é só aquelas pessoas que ficam velhinhas e solteiras, sem ninguém. E não é isso nem que significa a palavra Sim, beato, né? Verdade. Isso também, essa palavra beato, ela é uma palavra assim que deriva do latim, né? Assim, que é uma palavra que remete à felicidade. Então, não só na vida de Chiara Lute, a gente vê a luta a luta diária que todos esses santos, beatos, essas pessoas que entregaram sua vida para Deus, apesar das dificuldades, de tudo, das provações, das tentações diárias que tinham ali, que a gente vê na vida de Chiara, mesmo a doença que ela foi acometida, né? Então, assim, a gente vê tudo isso e, apesar de tudo, ela foi feliz naquilo, sabe? Ela foi uma entrega feliz que ela fez por vontade dela, por uma escolha feita na liberdade mesmo, né? De livre, assim... Sim, ela escolheu, né? E é engraçado também, quando eu estava lendo assim, né, a vida dela, falando sobre, por exemplo, ela nos influencia, mas na época dela, ela também tinha as pessoas que influenciavam ela, que eram os seus pais, né, as amizades. Como é importante, né, a gente ter amigos que nos ajudam, né, na nossa caminhada, né? Ela, em uma parte da história dela, fala que ela tinha muita troca de... Quando ela estava doente, né, ela trocava muitas cartas com uma das líderes do movimento Populares. E é muito importante porque depois, assim, logo quando ela estava para morrer, assim, se intensificou mais ainda essa amizade que ela tinha com essa líder do movimento. Então, você vê o quão importante você viver a experiência da santidade e outras pessoas ao mesmo tempo ter a oportunidade de conhecer e viver aquilo junto com você. Sim, é como se fosse a gente, assim, né? Nós, os santos, mas nós estamos nessa busca de viver, de pegar os exemplos mesmo, né? Da Chiara, né? Eu ia falando que a Chiara Lute, eu acho que ela compreendeu logo cedo, talvez, não sei, pela influência do contexto da vida dela, que na vida a gente tem que aceitar certas coisas, mas a gente também tem que lutar. Tem coisas que vêm, a gente não precisa ficar buscando sofrimento, buscando e tudo mais, mas às vezes o sofrimento vem, mas você precisa aceitar que aquilo está acontecendo para você poder lutar contra aquilo. E foi isso que ela fez, né? Ela sempre encarou as coisas na vida dela dessa forma. A gente percebe que ela teve alguns benefícios na vida, que foi ter uma família que cuidou muito bem dela, que teve amizades que foram muito boas nessa caminhada dela. Desde a infância, né, Ana Clara? Parece que a família dela era muito católica, então como o lar, assim, cristão ajudou, né, na vida dela, na vivência, né, tudo. Na formação, né? Sim, isso. E na amizades também, né? E isso dela querer viver a santidade ainda em vida, né, viver, como diz, o céu aqui na terra, veio de uma maneira muito espontânea, muito natural. A frase que ela falou deve ser muito fácil viver o evangelho, porque o alfabeto é muito fácil. Então, tipo assim, é muito natural para ela, entendeu? E isso para ela veio muito natural. Sim. Então, ela sempre disse sim, né? Para Jesus, assim, em todos os momentos da vida dela, desde sempre. Né? Apesar de tudo, assim, a gente vê as virtudes que ela veio carregando durante toda a sua vida. Ali, durante a história, tudo, mas a gente pensa, né, veio de um lar cristão, recebeu essa formação desde pequena, então não teve muita, assim, dificuldade, assim, nessa questão da luta, né. Claro que teve, assim, ela era gente, assim, então, tem todo mundo, assim, apesar de tudo, assim, pode ter vindo de qualquer lugar, sempre tem provação, é coisa diária, é uma luta diária que tem, a gente... Sinal que a gente tá vivo, né? Até porque assim, os santos, eles precisaram morrer para ser santos, né? Eles não foram santos assim durante toda a vida. Eles viveram uma luta de busca pela santidade.
Isso, que alcançaram depois do seu encontro com Jesus, né? É muito importante a gente deixar bem claro que santo não é uma pessoa que tem pecado. Todo mundo tem pecado Sim, nesse mundo. verdade. Mas eles buscaram viver uma coerência entre o que eles fazem e o que eles acreditam, o que é a fé que eles professam. Então é muito importante ver que os santos também sofreram tentações, só que eles conseguiram superar tudo isso, entendeu? De uma maneira, às vezes, bem sofrida, ou às vezes tão natural, como essa beata, Chiara Lucci. Então, é muito importante dizer que eles não são santos porque eles não tiveram pecado, mas sim porque eles buscaram sempre ter a coerência na vida deles. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. E a gente está de volta falando sobre a vida da Chiara Lucci, né? O que vocês estão achando, gente? Isso é muito especial saber um pouco mais da vida de um santo, de uma santa, né? Tão importante para a igreja e Sim. inspiradora também, né? Ainda mais pra gente, né? Assim, jovem e tal. E também de um tempo tão atual, né? Porque, sim, ali a fotinha dela dá pra ver que não é uma coisa tão antiga, já tinha cor, né? Assim, até tava vendo aqui, se ela tivesse vindo a ter a idade do meu pai, né? Então, é uma pessoa que viveu assim, um tempo bem assim, recente agora. Né? Quando a gente pesquisa sobre a vida dela, a gente acha bastante foto, bastante vídeo, né? Sobre os momentos da vida dela, né? Não só da doença, mas assim, de todo o percurso da vida dela, desses 18 anos, né? Eu achei muito interessante, porque às vezes muitos santos ainda não têm esses registros, né? Essas fotos, então, bem legal. E, gente, a Chiara não é por nada não, mas ela era corajosa, não era não, gente? Ela era corajosa, né? Era. Pena se o microfone tá funcionando. Durante, quando a gente estava lendo a história dela, aqui, né, pra vocês, a gente falou um pouquinho, né, de quando ela estava enfrentando os desafios e ela deixa assim, eu vou vencer, eu sou jovem. Ezequiel, hoje, assim, você acha que nessa coragem te inspira hoje na sua vida? A coragem Muito. dela? Sim, muito. Diante de ver a vida dela, como ela vivia? Sim, o primeiro contato assim que eu tive com Chiara Lucci, assim, não conheci muito, não conheço muito assim da história, da vida mesmo assim, mas há uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, foi bem no começo ali, onde eu estava voltando mesmo para a caminhada mesmo, assim, bem na fé. Eu fui num evento católico, num encontro, e lá tinha uma camiseta, nas lojinhas lá, eu achei uma camiseta lá com uma frase assim, ó, Jesus, se tu queres, eu quero. Aquilo chamou minha atenção, sabe? Eu até comprei a camiseta, muito depois que eu fui saber do que se tratava, né, daquela frase. Então, assim, e que se tornou, assim, se tornou pra mim ali uma frase ali pra me motivar nessa vida, a continuar nessa vida, porque foi bem no início mesmo, ali onde eu tava começando mesmo uma caminhada muito mais firme, assim, e até hoje me ajuda, assim, por mais que eu tô conhecendo mais a história de Chiara Lucci agora, assim, já tem gente vê ou ouve falar, né, a gente assim, já conhece, assim, por ouvido, mas de estar conhecendo mesmo, assim, isso. Pelo Instagram até tem na página lá com o nome, onde tem lá relatos da vida dela, uma página sobre ela. Então, assim, essa frase, assim, até hoje serve como motivação pra mim, sabe? Das dificuldades que eu tenho da minha vida ali, por mais que, sim, é uma luta diária, assim, então a gente tem essas coisas assim, que nos ajudam a dar um passo a mais ali, né, nessa luta, né? Então, sempre vem à mente, assim, essa frase, né? Jesus, se tu queres, eu quero. Se tu queres que eu passe por essa dificuldade, por essa dor. Verdade. Até pela alegria mesmo, assim, a gente vê momentos ali que a gente tá momentos mesmo da vida da gente ali, que a gente tá feliz mesmo ali.
Então, assim, é tudo oferecido por Jesus, né? Por ele, se ele quis, pela vontade dele. Então, assim, que ela reine sobre a nossa vida, né? E ver assim, né, diante de tanto sofrimento que ela teve, né, ela enfrentou uma doença tão jovem, ver ela tão corajosa, tão entregue assim nas mãos de Deus, né? Isso impacta. O que você acha disso, Ana Clara, assim, olhando para a história dela? Então, quando Ezequiel estava falando, eu estava pensando o seguinte, que geralmente a gente tem valores na nossa vida, porque a gente vive querendo coisas. Tô com vontade de tomar açaí agora, isso é verdade. A gente tá com vontade de alguma coisa, de outra, mas a gente precisa de coisas que guiem a vida da gente. E nessa fase de juventude que a gente tá, nessa fase que a gente tá passando, é uma fase que a gente começa a perceber, o que faz sentido pra minha vida, quais são os valores. E a Kiara, ela morreu com 18 anos, gente. Ela já tinha esses valores definidos na vida dela desde sempre. Então, assim, eu não sou assim. Mas, mas que bom, ela teve, né, desde sempre. Mas é importante para a vida de todo mundo a gente ter valores que a gente quer seguir. Um dos meus valores, vou dar um exemplo para mim, é o amor. Então o que eu tô fazendo na minha vida para chegar até nisso, para levar amor, para viver o amor? Humildade, né, que por exemplo, eu vi na vida da Kiara, que ela doou aquele dinheiro que ela tinha para as pessoas fazer caridade. Então a caridade era um valor para ela. Então a gente tem alguns valores na nossa vida que a gente precisa buscar eles, que às vezes não é tão fácil de conseguir, não é todos os dias que a gente consegue viver aquilo que a gente quer viver, mas são coisas que norteiam a nossa vida e que vão dando sentido a ela também, né? Sim, dessa parte que você falou assim de doar, teve uma parte que um amigo dela, ele ia para uma missão, acho que na África, e ela pega o dinheiro que ela tinha e ela oferece para ele e ela fala a seguinte frase: para mim não serve, eu tenho tudo. O que era o tudo dela, assim, né? Era Deus, assim. Então Deus nem comprou um iPhone, né? Verdade, ela não buscou o interesse dela, né? Ela buscou... Engraçado também é que era a vontade dela, né? Fazer essa missão. Porque ela viu que ela não conseguiria ir. Então, o que ela estava preparando para ela... Sim, na verdade, aquilo que ela estava preparando para ela e não era para ela, mas não era para aquele projeto, para aquela realização, mesmo que outra pessoa fosse... Verdade. Mesmo que fosse por meio de outra pessoa, né? Ela seria só um meio ali para aquilo acontecer. Esse lema dela, né? Se tu queres, eu quero, demonstra no dia de hoje, assim, total abandono na vontade de Deus, sabe? A pessoa chegar e falar assim, não, agora não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus em mim. E é só isso que me basta. Então, é uma coisa... É muito radical, né? Quem que fala hoje, não, só Deus basta pra mim, pronto, acabou. Falar, a gente até fala, né? E a gente vê que ela teve muita influência também, não só, assim, da comunidade, do movimento que ela participava, mas também de grandes figuras, né? E fundadores da nossa igreja, né? Jesus mesmo, quando passava a tormenta no monte, né? Ele falou para Deus afastar o cálice, né? Mas aí depois ele falou assim, Deus, afasta esse cálice de mim, porque eu não suporto. Mas logo depois ele já falou assim, não, mas que seja feita a tua vontade. Também Maria também disse sim, quando o anjo veio anunciar a ela, né, a vinda de Jesus. Então, é muito interessante assim, como ela teve essa atitude de total entrega a Jesus, né? E tem um ensinamento que ela deixa pra gente também, que é o seguinte, eu não sei se foi ela que falou, acho que foi sim, que ela fala, a vida é só uma e vale a pena gastá-la bem. Que impacto disso, né, gente? Como a gente às vezes desperdiça, né, a nossa vida com coisas assim que não tem tanto, igual a Ana Clara estava falando, né, sobre a questão do valor, assim, como é importante gastar a nossa vida bem. E assim, quando a gente fala gastar a vida bem, a gente pode tomar ela como exemplo e ver como ela gastou a vida dela bem, né? Vocês acham assim? Não, só de olhar pro sorriso dela, gente, nessa imagem, a gente já vê que ela transparece uma clareza, uma alegria, assim, que Isso, não é alegria. Falsa. Não é uma coisa, assim, que você vê que é forçado, sabe? Ela tá ali super... Ela que me perdoa. Mas ela tá super mal arrumada, de qualquer jeito. Mas ela tá tão linda
Porque ela tá com um sorriso lindo, com um brilho no olho lindo. E o título de Beata, né? Que o Ezequiel falou, feliz, né? Então, hoje a gente fala Beata, a gente logo vai lembrar, então, feliz Chiara Lute. Então, ela foi feliz enquanto ela viveu aqui na Terra, né? E que hoje, certamente, ela tá lá no céu, muito mais feliz do que ela estava aqui na Terra. Foi assim até seu último momento, que diz também que quando ela falou para a mãe dela como queria o funeral, né, ali, como queria que tudo fosse preparado, ela disse que não queria que pessoas chorando, mas que cantassem forte e disse para a mãe dela como ela queria que fosse, né, que ela estava se preparando para as núpcias que seria a festa das núpcias, queria que fosse chamado, né, pois ela ia encontrar com seu esposo ali, se ele isso, né, A gente pode falar, né, hoje, que ela teve uma santidade contagiosa, né? Que ela contagia a gente até hoje, assim. Às vezes, quando a gente para olhar para a vida dela, a gente fala, meu Deus, né? Como eu posso estar pegando essas virtudes que ela tinha e aplicar ela no meu dia a dia, né? Tomar a Chiara como exemplo, né, Thalita, assim, nos nossos todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente pensa que é muito difícil, né? Principalmente em momentos mais difíceis da vida da gente, a gente fala, nossa, eu não vou conseguir, eu não dou conta, Deus, afasta isso aqui de mim. Mas quando a gente conhece a vida dela, assim, a gente começa a aplicar isso, sabe? Em vez de falar não, eu falo assim, não, Jesus, eu confio em vós. Então, eu achei muito interessante quando eu conheci a vida dela e tento aplicar, né? Pelo menos em alguns momentos eu consigo. E ela também viveu, é importante a gente deixar aqui falar um pouco da radicalidade, né, do evangelho. Que às vezes a gente olha para ela e pensa assim, meu Deus do céu, que menina radical. Mas se a gente for parar para pensar, gente, ela foi de carne e osso como nós somos, não é verdade? Então, assim, a gente pode pegar, como eu já tinha falado, algumas virtudes dela, né? Muitas. Ela é uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito alegre e aplicar no nosso dia a dia mesmo, né? Através dessa radicalidade do evangelho. O que a gente pensa quando fala sobre radicalidade, a gente pensa em alguém radical, alguém que faz coisas loucas. Mas não é muito bem assim, porque a palavra radical, ela significa raiz. Então, é coisas que vêm da raiz, sabe? Então, se ela vivia o radical do evangelho, ela vivia as raízes do evangelho. Ela vivia os valores do cristão. E a gente falando de valor aqui, eu lembrei que, assim, os valores que a gente, como cristãos, muitas vezes temos em comum, muitas vezes eles são visando uma vida próxima, né? Não são visando só essa vida. Temos, né, valores para essa vida também, mas também visando uma vida próxima. E ela via isso muito, a Chiara tinha muito isso da próxima vida, desses valores cristãos, de seguir Cristo. E voltando também nas raízes do evangelho, a gente pode pensar o que Jesus pregava ali no evangelho. Sim. O que é a essência ali? Verdade. A essência do evangelho dele é o amor, é a união. Ele fala, né, que qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o teu irmão como a ti mesmo. Então, assim, ela vivia mesmo a essência, a raiz desse evangelho. Então, não quer dizer que eu vou largar tudo aqui e vou para a África porque eu vou ser radical no evangelho. Não é isso. É a gente viver isso que é a essência de Jesus. Sim, e no dia a dia mesmo, né? Essa radicalidade, meu Deus do céu, eu não preciso ir para tão longe para viver essa radicalidade. É ali no meu dia a dia, no meu ordinário, né? Vocês também não acham? Eu acho também. Às vezes a gente fica muito preso naquilo. Ai, mas agora eu vou ter que largar de ser amigo de tal pessoa, Verdade. parar de ir em festa, tal. E não é assim, né? Você começa ali nas mínimas coisas da vida, do dia a dia. Você começa aplicando, rezando o rosário, rezando o terço, né? Fazendo uma oração pro seu amigo, pro seu vizinho, fazendo uma doação, alguma coisa. Você vai aumentando isso durante algum tempo
E assim, de pouco a pouco você vai crescendo, né? Sim, eu acho que é um processo de conquista, né? Assim, aos poucos, né? Assim, Você estava o falando da amor de oração, Deus. você acabou de falar da oração, uma coisa que a Sim. gente não falou muito, mas que a oração era uma coisa muito presente na vida dela também, com certeza, né? Se ela era uma cristã tão fervorosa, e a oração é algo muito importante, porque é um momento que a gente para ali, para tudo que a gente está fazendo no nosso dia, para ter um momento com Deus e um momento com a gente mesmo, para ter um momento de calma, né? Então, isso não é muito falado, não é muito vivido nos nossos dias. Quer dizer, a pandemia exigiu um pouco disso da gente, né? De ficar quieto, de ter que... Mas o mundo não para. Pra dentro. Sim, o mundo não para. A gente tá 24 horas fazendo coisas e coisas e coisas. E a oração nos permite isso. E ela tinha isso a todo tempo, né? Porque diante daquele sofrimento que ela passava, de toda aquela angústia da doença dela, né? Ela sempre dizia para Jesus. Então ela estava sempre em contato com Jesus. Jesus, se tu queres, eu quero. Não, esse sofrimento que eu estou passando não é para mim, mas eu ofereço a ti. Então a oração sempre presente nos momentos mais difíceis e mais alegres da vida dela. Eu acho que a oração é o combustível, assim, né? Nosso também, assim, é algo que viver em oração nos impulsiona a viver mais próximo de Deus, né? Só uma perguntinha, a gente tem muito tempo ainda? Não. Então, já que a gente está falando de oração, vamos fazer a oração da Kiara, né? Vamos, verdade, boa ideia. Você reza aí pra gente, Ezequiel? Deus, nosso Pai, fonte de todos os bens, nós vos damos graças pelo admirável testemunho da beata Chiara Lute Badano, animada pela graça do Espírito Santo e guiada pelo exemplo luminoso de Jesus. Ela acreditou firmemente no vosso infinito amor, decidida a retribuí-lo com todas as suas forças, abandonando-se com plena confiança à vontade paternal. Humildemente vos pedimos, concedei-nos também a nós a graça de viver convosco e para vós, enquanto ousamos pedir-vos, se for de vossa vontade, a graça de... Aqui colocamos nossas intenções particulares, né, as graças que pedimos, que precisamos, que necessitamos. Pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E a gente encerra assim o nosso primeiro programa, convidando vocês a estar aqui conosco amanhã, nesse mesmo horário, gente. Obrigada pela sua presença, fiquem com Deus e até mais.